No Novembro Azul, e esse mês não é para a gente falar apenas de câncer de próstata, mas sim da importância de cuidar da saúde dos homens de maneira geral. Pensando nisso, o nosso convidado de hoje é o ortopedista Alciomar Veras, que vai falar sobre saúde ósseo-articular, um problema que afeta muitos homens, principalmente os idosos, né, doutor Alciomar? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, estava com saudade de você, né? Estamos também aqui novamente. Então, Carla, esse mês de novembro é um mês que nós levantamos a questão da saúde masculina, né? E a saúde masculina, você precisa pensar nela como um todo, o bem-estar geral. E o homem, às vezes ele tende a se cuidar menos, se preocupar menos, achar que pode mais e se cuidar menos. Só que a gente tem observado ao longo dos anos que isso precisa mudar. Por quê? Porque a consequência vem na idade mais idoso, começa a aparecer as dores articulares, os problemas, as patologias. Um estudo agora publicado na Universidade de Harvard mostrou que, por exemplo, a relação entre diabetes e a qualidade do osso. Então, homens que têm diabetes e que não se cuidam têm mais predisposição a sofrer problemas osteoarticulares, fraturas, dores. Então, nada mais próprio do que juntar esse cuidado da saúde masculina na época do Novembro Azul e lembrar também dos cuidados gerais da saúde do homem também na parte osteoarticular, porque faz parte de um todo, não é isso? E é muito interessante a gente estar falando sobre esse assunto dos homens se cuidarem mais, porque inclusive a gente sabe que os homens morrem inclusive mais cedo do que as mulheres. E eu acho que isso também tem uma relação, né, doutor? Porque os homens se cuidam menos, os homens vão menos aos médicos e muitas vezes eles vão, inclusive, por intermédio da companheira. Exatamente. Se você pegar um índice do consultório, a quantidade de mulheres ela é significativamente maior do que a quantidade de homens. No dia a dia você pega, a cada 20 pacientes, 16, 15 são mulheres. Poucos homens vão. E isso realmente é um fator preocupante. Os homens, eles tendem a procurar menos, a se cuidar menos. Mas você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o homem tende a fumar mais, maior nível de estresse, entendeu? Tá mais propício a esportes de contato, a exercícios de alto impacto. E isso tudo tem consequências osteoarticulares. Lembrando também que algumas patologias, por exemplo, o câncer de próstata, que é o mês que nós estamos falando muito, ele tem muita relação, por exemplo, com lesões articulares também, metástases, algumas alterações articulares são também decorrentes do câncer de próstata. Então o homem, a partir dos 50 anos principalmente, ele não deve menosprezar os seus cuidados. Quando ele for fazer no seu urologista o cuidado, o atendimento para ver a parte da próstata, não esquecer de que precisa cuidar do corpo como um todo. Ver como é que estão todas as suas partes, o cardiologista, o nutricionista, o ortopedista. É importante, claro, você não pode esquecer de tudo isso que você tem que se cercar. Né? A saúde da pessoa, ela não é única, unidisciplinar, ela é multidisciplinar, né? Inclusive, é muito comum a gente ouvir esse termo da metástase nos ossos. Isso. Né? A metástase nada mais é do que você tem um tumor numa região e esse tumor ele se localiza em uma outra parte do corpo. Ele migra daquilo para uma outra parte do corpo. Então ele aumenta o seu grau de dano para o paciente. Por exemplo, se tem um paciente com câncer de próstata, daqui a pouco começa a aparecer lesões na coluna, lesões no pulmão. Isso significa metástase. As pessoas às vezes não entendem. O que é metástase? Metástase é isso, é a presença da célula tumoral em um outro local. E isso é muito comum nos ossos, quando o paciente tem, por exemplo, câncer de próstata. Então precisa ter esse cuidado, esse acompanhamento. Apareceu alguma coisa na próstata, se liga no restante do corpo. Normalmente você precisa fazer esse acompanhamento em conjunto. Doutor Alciomar, falando um pouquinho a respeito do esporte, que inclusive é uma área que você também é apaixonado. Essa é a minha área, né? É a sua área. A partir de que idade os homens, eles
tem que ter essa preocupação. Inclusive, eu falo, não é só com a questão de fazer uma atividade física, mas é porque é muito comum, inclusive eu vou deixar essa deixa aqui também, apesar da gente estar falando da saúde masculina para as mulheres, a prática da atividade física, porque muitas vezes a gente vai naquela preocupação, eu vou fazer atividade física, e cada vez mais a gente sabe a importância da atividade física na nossa saúde como um todo, mas a pessoa ela não se prepara para praticar atividade física. E eu queria aproveitar esse gancho também para a gente chamar a atenção. Você falou do homem idoso. E é muito comum também a gente ouvir os homens e mulheres também, mas falando um pouco mais a respeito dos homens, porque vocês são mais teimosos. Sim. Eu já estou numa certa idade, eu não vou mais praticar atividade física e tal. Especialmente falando a respeito dessa questão do esporte nas nossas vidas como um todo, mas para aquele paciente idoso ali, que está começando realmente a ter uma nova vida, que já está começando a perceber que precisa disso. O que o senhor poderia falar para a gente aqui, na prática da atividade física, os cuidados que são importantes? Porque eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas com lesões gravíssimas pela prática do esporte. Errado. Na verdade, assim, não há uma idade para você começar. Quanto mais jovem, quanto mais cedo, precoce, você começar a praticar algum esporte, melhor. O teu corpo se adapta melhor, se prepara para a melhor idade. Então, a partir de uma atividade física diária, rotineira, você diminui o índice de estresse muscular, você melhora o teu tônus muscular, você diminui a possibilidade de osteoporose. Então, você prepara melhor o teu corpo, você dorme melhor, você acorda melhor, você alonga melhor. É óbvio que você precisa ter um certo cuidado. Não é porque o A está fazendo um esporte que eu vou fazer exatamente igual a ele. Tem que ter uma rede social, eu fico preocupada com isso, a questão da modinha, Isso, né? Então assim, o cara chega, nunca praticou beach tênis na vida. Pronto. Aí ele chega numa quadra de beach tênis, vê todo mundo jogando, não aquece, não alonga, não prepara e tudo, e vai jogar. Passa 3 horas jogando. É gostoso, é tranquilo e tal, vai. No dia seguinte ele está lá no meu consultório, todo doído. Por quê? Porque ele viu um outro que está jogando já há 1 ano, fazendo, preparo, né? Ele acha que é a mesma coisa, não prepara, não alonga, não aquece, não toma água, precisa hidratar, precisa alongar, as pessoas esquecem, entendeu? Então assim, as coisas têm que ser individualizadas. É um educador físico, se prepara, se programa. Eu tenho 60 anos, aposentei, quero praticar minha atividade física. Ótimo! Nunca é tarde para começar, mas procura saber direitinho se você está bem, se você está apto, procura um educador físico, procura alguém para te acompanhar, porque senão você vai causar mais danos do que melhorias. Você pode se lesionar, não é isso? Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado. E agora nesse período de Copa do Mundo, né? Eu já ia te falar sobre isso. Todo mundo está falando de esporte, de futebol, disso, daquilo, e a gente tem que ter esse cuidado também. Não é começar de qualquer jeito, do nada. Tem que ter um cuidado, tem que ter um preparo, né? Verdade. Agora falando em Copa do Mundo também, aproveitando aí, porque essa é uma época maravilhosa, né? Eu adoro. Também. E as coisas, elas meio que, quando chega o jogo aí do nosso Brasilzão começar, a gente começa a parar. E aí muitas pessoas também começam a exagerar. E falando dos homens, acaba exagerando muito também na questão da bebida alcoólica. Isso é preocupante também. Também. Aumenta o índice de acidentes. Aí você tem que entender que um acidente com uma fratura, por exemplo, de uma perna, uma fratura do fêmur e tudo, ela vai te trazer consequências não só para aquele momento, mas para muito tempo depois. Cuidado com fogos de artifício. Na Copa passada eu operei um jovem de 17 anos que ele foi acendeu um fogo de artifício e explodiu na mão dele. Nossa. Cara, ficou assim uma coisa absurda. Fizemos 5 horas de cirurgia para tentar reconstituir esses tendões e tudo. Hoje ele tem uma certa função, mas bastante limitado. Então, muito cuidado com fogos, com bebida e moto, entendeu? Que a gente vê muito. As sequelas podem ser para o resto da vida, e aquela comemoração de um dia te marcar para o resto da vida, né? Então, se você faz um esporte, não dá para você beber e no outro dia querer estar praticando aquele esporte. Você não vai aguentar, teu rendimento vai cair. Então, tudo precisa ter um equilíbrio. Eu falo sempre que na vida a gente precisa ter metas e objetivos de vida e colocar as coisas em prática na vida da gente de acordo com a nossa vida. Então, assim, às vezes você fala assim,
porque eu estou exagerando nisso, ou estou exagerando naquilo, eu poderia fazer um planejamento. Sim, por que não fazer um planejamento? A gente pode fazer um planejamento familiar, para tudo, planejamento de vida, financeiro, planejamento financeiro. Quando você começa, por exemplo, a doutora Amanda, manda um beijo para ela, esposa do doutor Alcemar, é psicóloga, por sinal maravilhosa, sentindo falta dela aqui no canal Saúde. Está voltando, viu? se Vamos botar Deus ela quiser. para voltar, para encerrar esse programa com aquelas mensagens tão lindas que ela deixa aqui para a gente. E eu acredito que lá no consultório da doutora Amanda, ela vê muito isso. Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente precisa ter planejamento na nossa vida, ter foco, que a gente precisa se organizar para tudo, a gente muda muito. E nunca é tarde para a gente começar a fazer isso. Exatamente. Eu sempre... E agora, você está fazendo uma virada de ano, né? Costumo dizer isso. Sempre essas viradas de ano, as pessoas fazem uma avaliação. É importante fazer uma reflexão, uma avaliação. Nós estamos mudando de ano, tem tanta coisa nova acontecendo, é governo, tanto local quanto nacional. Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus objetivos? Como é que está a tua saúde? Entendeu? Como é que está teu planejamento familiar, teu planejamento de carreira, teu equilíbrio emocional, teu equilíbrio espiritual? O ser humano, ele é um complexo e são vários fatores que são importantes. Não adianta você estar bem financeiramente se a tua saúde está ruim. Se o teu coração não está legal, se a tua mente não está legal, se você não tiver um equilíbrio, essa coisa desequilibrada vai andar torto. E aí vai ter resultado. Vai ter resultados. Inclusive, finalizando aqui a nossa entrevista, já que a gente está falando do Novembro Azul, que é um mês dedicado ao câncer de próstata, à saúde do homem, mas hoje a gente falando aqui sobre vários aspectos da saúde do homem que é necessário realmente essa questão dessa preocupação. É interessante também a gente falar uma coisa que o doutor Alcemar colocou bem aqui, a questão da nossa saúde mental. Por exemplo, eu já entrevistei vários especialistas que falam, Carla, receber um diagnóstico do câncer não é receber um diagnóstico da morte. Porque existia muito essa, eu estou com câncer, todos nós sabemos que nós estamos aqui e a qualquer momento Deus nos chama, isso, né? Independente do que seja. É um diagnóstico muito difícil? Mas a gente precisa também se preparar emocionalmente, inclusive para vencer esses obstáculos. Os tratamentos estão cada vez mais avançados, a tecnologia avança, então assim, as chances de cura, inclusive... nós temos a própria Amanda, né? Amanda teve um câncer, fizemos a cirurgia, fizemos o tratamento e hoje ela tem um diagnóstico de cura. Então, assim, não é momento de se perder a esperança, em nenhum momento deve se perder a esperança, né? Existem inúmeros casos, hoje o tratamento mudou completamente, nós temos inúmeros casos de sucesso completo, né? Hoje a Amanda, por exemplo, está com 7 anos que foi tratada, completo, fez quimioterapia. Eu lembro bem de tudo fez que ela tudo, passamos por um ano realmente bem difícil, mas com o apoio de amigos como você e tantos outros que nos apoiaram, tiveram do lado e tudo, nós tivemos sucesso no tratamento. Deus, família, equilíbrio, e nós tivemos resultado positivo, graças a Deus. Está aí a Amanda para contar a história, né? É verdade, então eu sempre digo isso, sabe, que nós não precisamos perder a esperança de jeito nenhum em nada, seja qual for o momento que for, delicado como seja, tudo na vida da gente tem um propósito de Deus. Então, se a gente começa realmente a avaliar isso, é importante. A gente aproveita esse programa hoje para deixar essa mensagem para você aí, homem que está assistindo o nosso programa. Olhe para você, olha para a tua saúde, olha como é que você está, tira aqueles preconceitos de lado que muitas vezes acabam fazendo com que o homem deixe de procurar um consultório médico. Exato. Por exemplo, falando do câncer de próstata, sim, tem muitos homens que têm aquele tabu de fazer o exame do toque. Então, assim, é tanta coisa, sabe? Esse machismo que acaba sendo tão enraizado. Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido isso hoje, numa sociedade tão evoluída, com uma proximidade tão grande dos meios de comunicação e informação, você pecar e por uma falta de mobilidade, se movimentar, de ir atrás. Nós temos excelentes profissionais urologistas aqui no Piauí, tecnologia, capacidade. Então, assim, não faz sentido você deixar uma coisa tomar conta de você não procurar tratamento. Passou a idade, chegou na idade, está na hora de ir, vai lá se cuidar. E a gente vem dizendo isso no canal Saúde há muitos anos, que prevenir é sempre a melhor solução.
Obrigado, querida. Muito bom te ver, viu? Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa entrevista aqui no nosso programa Canal Saúde com o Dr. Alciomar Veras.